Olá, irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui em mais uma aula da nossa escola de crescimento. E eu espero que você que está aí acompanhando com a gente, que o Senhor possa falar no seu coração, que o Espírito da sabedoria use esse momento para florescer sobre nós o conhecimento vindo de Deus, vindo dos céus, para abençoar as nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre Romanos capítulo 6. E aqui eu quero iniciar a leitura do versículo 1 ao 14, que vai dizer assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura, ignorarás que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que nós, homens velhos, fomos crucificados com ele, para que o corpo de pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais a morte, dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12 diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, nem tampouco apresenteis aos vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa carta aos Romanos, Paulo estava chamando a atenção acerca da graça e da lei. E nós precisamos ter esse entendimento da importância disso para o nosso crescimento e a vivência plena da vontade de Deus. E aqui nós vamos entender o texto que vai dizer o seguinte: devemos então permanecer pecando para que a graça de Deus se multiplique? Claro que não. Se morremos para o pecado como é simbolizado pelo batismo de imersão, assim como Cristo foi morto no madeiro e ressuscitou como Cristo ressuscitou do mundo dos mortos, e assim é o batismo nas águas. Ou seja, o batismo ele é a marca de um novo nascimento com Cristo. Então, se eu morri para o pecado, eu não devo viver mais subjugado ao pecado. Eu preciso viver a transformação da minha nova vida em Cristo. Renascer em Cristo é ser essa pessoa. E o apóstolo Paulo estava nos ensinando isso, através da carta aos Romanos. Ele estava falando isso aos Romanos e trazendo para nós hoje. É isso que Deus quer de nós. Porque se eu morri para o pecado, eu já não vivo mais subjugado ao pecado. Ao contrário, eu vivo submetido à missão de Cristo, ou seja, nascido em Cristo, tendo uma nova vida através do sacrifício de Jesus que foi me dado, a graça do Senhor sobre a minha vida. E mediante isso, eu vivo refém do amor de Cristo para a minha vida, não mais refém do pecado. Então eu preciso ter esse entendimento dentro do meu coração, da minha mente, para que eu consiga viver de forma plena e de acordo com a vontade do Senhor. Porque se eu nasci para
Cristo, eu devo viver segundo a vontade de Cristo. Eu devo buscar ser semelhante a Cristo, porque o meu novo nascimento, né, o meu sepultamento através do batismo nas águas é a declaração disso. Olha, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, as minhas ações e a minha vida precisam ser a expressão de Cristo. Então a minha vida precisa ser a verdade de que Cristo é quem habita dentro de mim. E não mais o pecado. Então eu preciso viver constantemente buscando viver como Cristo deseja que eu vivo. Eu preciso buscar diariamente do Senhor isso, para que eu consiga viver a expressão da verdade do reino do Senhor sobre a minha vida. Então, se nós já batizamos, né, como haveríamos ainda de estar debaixo do pecado? Pense bem, se continuarmos pecando, estamos crucificando Cristo novamente, porque eu estou anulando aquilo que já foi feito. Eu não estou vivendo as verdades que Cristo tem para mim, então eu preciso viver de forma diferente, eu preciso buscar diariamente viver uma vida segundo a vontade de Deus. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também nós vivemos uma vida nova, porque se tornamos uma coisa só com Cristo, por morte de Cristo, através do batismo nas águas, que é o espelho, né, que me mostra o sacrifício de Jesus na cruz por mim. O sacrifício de Jesus na cruz foi levando sobre ele todos os meus pecados, todas as minhas transgressões. E através do sacrifício de Jesus, eu fui sarado. Através do sacrifício de Jesus, eu recebo uma nova vida. E o batismo é isso. Eu confesso publicamente às pessoas, através do batismo nas águas, que já não sou eu mais que vivo, como eu disse antes, né? É Cristo que vive em mim. Então, semelhantemente, por Cristo viver em mim, eu preciso expressar essa minha nova natureza. Eu não tenho que ficar voltando todas as vezes para trás. Eu já fui liberto, eu já tenho uma nova vida. Eu fui agraciado por esse poder, por essa graça transformadora que me trouxe uma nova vida. E eu carrego um novo DNA. Eu carrego uma nova expressão de vida, que é a vida de Cristo em mim. Então, se a vida de Cristo está em mim, eu sou a expressão de Cristo, porque eu expresso Ele através da minha vida. E eu preciso ter isso, nós precisamos ter isso ativo em nosso coração. Porque o diabo constantemente ele vai trabalhar na nossa mente para tirar essa característica que Deus nos deu de ser chamados filhos através do momento em que eu decido viver com Cristo. Ou seja, eu recebi sobre mim um novo DNA, uma nova vida. Eu sou filho de Deus, amado por Deus. Então eu vivo uma nova vida. E aí eu começo, muitas das vezes, querer apagar isso e voltar à minha velha natureza. Mas Deus ele nos chama a viver uma nova vida plena nele. Então, constantemente, diariamente, eu preciso sacrificar o meu velho eu, mostrar para ele que ele foi morto e que é Cristo que vive em mim. Eu preciso buscar diariamente, constantemente, estar pautado nas verdades do reino de Deus sobre mim, e eu preciso buscar do Senhor isso, porque de mim mesmo eu não sou capaz. Então como que eu faço isso? Eu vou orando, eu vou lendo a palavra de Deus, adquirindo conhecimento, como a gente está fazendo nessa escola, buscando conhecer mais de Cristo, o que Cristo espera de nós, o que Cristo tem para as nossas vidas. Eu preciso fazer isso diariamente para conseguir viver a nova vida de Cristo sobre mim. Sabendo que o nosso velho homem foi crucificado e assim foi destruído este corpo velho de pecado, e assim não servimos mais ao pecado. Quem morreu ficou livre do pecado. Então eu matei a minha velha natureza. Eu nasci para uma nova vida em Cristo. Então os meus olhos têm que estar firmados nisso, nessa nova vida. Buscar diariamente essa nova vida. Vamos fazer uma observação para a gente entender um pouco mais acerca do versículo 6
do versículo 5 ao 7. Paulo, quando assimila a morte e a ressurreição de Cristo com o batismo de imersão, ele nos mostra que a vida que vivíamos antes já não é mais adequada ao novo ser, ressuscitado em Cristo. O velho homem se foi e a culpa dos erros passados também se foram. Isso não significa que este novo ser não colherá os frutos do passado. Sim, este colherá os frutos do passado, sejam estes frutos bons ou os ruins. O que Paulo enfatiza em sua relação com Deus é que quem morreu, simbolizando o ato do batismo, fica livre do pecado, ou seja, adquire uma nova vida em Cristo. Paulo faz uma comparação com a lei dos homens. A morte do réu põe fim na ação judicial. O réu é aquele que foi denunciado pelo pecado quebrando uma lei. Se este foi condenado a morrer, põe fim em sua pena. Assim é na vida do novo ser em Cristo. Se morreu para a sua vida antiga, as penas previstas da lei serão apaziguadas por Cristo, tendo assim uma nova chance de viver. Essa vida nova será, como o nome já diz, nova. Suas ações serão outras. De sua boca não sairá mais o que saía. O seu andar será na luz da palavra de Deus e suas ações demonstrarão esse novo ser. Então, como diz o nome, é uma nova vida em Cristo. Você nasceu de novo. Você pode viver uma nova vida plena no Senhor Jesus, Não que as nossas ações não virão, porque a gente sabe que a vida, aquilo que semearmos, certamente colheremos. Mas a nova vida em Cristo, ela te dá a garantia de você viver de uma forma diferente daquilo que você vivia. Então, se você antes mentia, hoje você tem a oportunidade de não mentir mais. Se antes você tinha práticas contrárias à vontade de Deus, essa nova vida em Cristo, ela te garante a oportunidade de você renascer, de você ter uma nova oportunidade de fazer diferente, de ser uma pessoa diferente. E automaticamente a nossa vida vai ser essa expressão de um novo falar, de uma nova atitude, de uma pessoa diferente. Você que já passou pelas águas do batismo, você que já nasceu novamente em Cristo, você pode ter tido experiências como essa, de pessoas chegarem e dizer, olha, você é uma pessoa diferente, você está com um brilho diferente, A gente vê que suas atitudes são mais diferentes, você não é mais aquela pessoa. Eu tenho um testemunho pessoal de pessoas que eu conheci antes da minha nova vida em Cristo, de ter entendido isso, de eu viver a verdade de Deus, de viver uma nova vida. E hoje as pessoas olham e falam, olha, como que você está diferente? Você não é mais aquela pessoa. Se a gente olhar para você, dá para ver nitidamente no seu semblante que você é uma pessoa diferente. E a nova vida em Cristo nos traz isso. Ela nos dá essa característica de ser uma nova pessoa, de ter novas oportunidades de vida. Então a gente precisa ter isso em nosso coração. E o apóstolo Paulo, ele está chamando a nossa atenção a isso. Você foi livre, Você foi liberto através da graça. Mas não esqueça de cumprir os mandamentos do Senhor, porque ele é importante. Então eu preciso me subjugar às leis de Cristo para mim conseguir viver uma vida plena de acordo com a vontade do Senhor, porque Ele deixou na sua palavra mandamentos que eu preciso seguir para ser a expressão dessa minha nova vida, porque eu preciso ser uma pessoa diferente. A Bíblia vai me ensinar que nós, cristãos, somos o sal da terra e a luz do mundo, e como sal, aquilo que dá tempero e luz, que tira a escuridão, é uma responsabilidade que carregamos conosco de ser diferente, de mostrar para as pessoas, em meio a esse mundo perverso, em meio a tantas coisas que a gente tem vivido, nesses últimos tempos, ideologias que vêm sendo disseminadas para quebrar princípios, indo contra a palavra de Deus. Quando nós entendemos essa nova vida que adquirimos em Cristo, somos a expressão disso, ou seja, eu sou uma pessoa que expressa o reino dos céus e que vivo de acordo com a vontade do Senhor.
Senhor e que as trevas ela não tem mais poder sobre a minha vida, porque agora eu sou livre em Jesus e eu tenho uma nova oportunidade de vida, de viver de acordo com a vontade do Senhor. E isso é uma graça, um poder imensurável. Esse sacrifício de Jesus e essa nova vida que foi nos dada é algo poderoso e nós precisamos zelar com muito amor, cuidando dela, fazendo com que ela seja literalmente a expressão do reino do Senhor. Então vamos fazer aqui algumas observações acerca do batismo. O batismo ele não se opõe à fé. Antes, um acompanha o outro, eles estão interligados. O simbolismo do batismo reflete no rito, de imersão nas águas, aonde a pessoa que se batiza sepulta o seu corpo, aqui a gente fala do âmbito espiritual, ali morre a velha natureza e nós nascemos em Cristo, saímos dali com uma nova vida em Cristo. O ato de se batizar deixa para trás a sua velha vida de pecado e você tem uma nova vida em Cristo, porque você foi ressuscitado com Cristo. E o Espírito Santo, ele se encarrega de falar em nós, de estar dentro de nós, nos mostrando que aquilo que eu fazia antes já não é mais necessário. Aquilo que eu realizava antes, práticas erradas daquela velha natureza, já não são mais necessárias. E a minha nova vida em Cristo, ela é diferente. Como a gente já disse antes, ela é uma expressão de uma vida plena na vontade do Senhor Jesus. As boas obras serão requeridas pelo novo ser, ou seja, pela nova vida, pois elas acompanham a nossa nova jornada. O Espírito que vivifica dentro de nós nos dá a força necessária para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, como eu disse, o Espírito Santo ele tem esse papel de ser o nosso ajudador, de mostrar, olha, isso já não é mais necessário, isso você não precisa mais viver, você tem uma nova vida e ele sempre vai trazendo dentro de nós traços dessa nova vida que nos faz abandonar a nossa velha natureza, que traz em nosso coração o desejo de viver com o Senhor de forma plena, de forma verdadeira, de forma intensa e amorosa, expressando essa minha nova natureza. Portanto, que o pecado não seja mais o nosso guia, que nos vai direcionar. Que você fique preso, sendo escravizado por ele, porque o diabo, ele quer isso, que nós sejamos escravos dele. Você não se sujeitará mais às suas paixões e nem se entregará mais os seus corpos e membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecerá a Deus o seu corpo e membros como armas de justiça a serviço de Deus. Então eu já não sou mais escravo do pecado. Eu me torno livre em Cristo, ou seja, me subjugando à missão e o propósito de Cristo para a minha vida. O pecado já não mais me dominará, porque eu não estou mais debaixo de uma lei do pecado, mas sobre a graça. A lei não te aprisiona mais, ela não será um fardo para você. Se é um fardo para quem é desobediente, a lei mostra isso, Porque quem desobedece que acha a lei um fardo, pelo simples fato de que você já não tem mais entendimento da verdade de Deus e você vive subjugado ao pecado e aí você começa a desobedecer. Então, para quem desobedece, para quem vive a velha natureza, ela é um fardo. Mas quando nós somos agraciados pela nova vida em Cristo, nós vivemos uma vida plena e amando as verdades de Cristo, obedecendo aquilo que Cristo nos ensina a viver de forma leve. Não é um fardo para nós, e sim algo necessário, algo vital, algo que eu desejo viver. A lei vive em nosso coração através do Espírito de Deus que age em nós. E aqui eu quero fazer uma conexão com Hebreus 10 para a gente entender, do verso 11 ao 31, que diz: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que não podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelo pecado, assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Pois com uma só oferta
tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados, e o Espírito Santo também te testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento. Acrescenta, e não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, aonde há remissão deste, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, pelo caminho novo e vivo, através do véu, isso é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo levado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimulares ao amor das boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tantos mais, quando vedes que se vai aproximando daquele dia, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas uma expectação terrível de juízo. Há um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morrem sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior castigo cuidar-vos, será julgado merecedor aquele que pisar ao Filho de Deus e tiver profanado o sangue do pacto, como que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrendas coisas é cair nas mãos do Deus vivo. O versículo 15 ao 23 vai dizer, pois que havemos de pecar, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentei-vos como servo, para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem desobedeceis, sejam do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, embora tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração, a forma que doutrina e que fostes entregues. E libertos do pecado, foste-vos feitos servos da justiça, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai-vos agora aos vossos membros como servos da justiça para a santificação. Porque quando erreis servos do pecado, estivéis livres em relação à justiça, e que fruto tens então dado as coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende os vossos frutos para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pecamos porque não estamos mais debaixo da lei, mas sobre a graça? De modo algum. Quando nos submetemos a nos oferecer como escravos, a obedecer, as leis do Senhor, nós nos temos escravos para obedecermos, ou seja, o pecado leva para a morte, mas a obediência nos conduz à justiça. E Paulo usou essa linguagem de escravo e senhor para um entendimento comum da sua época. Paulo usou essa linguagem de escravo e senhor para o entendimento comum da sua época.
o que Paulo quer dizer é que antes éramos servos do pecado e agora entregamos a nossa vida a serviço de Deus para a nossa santificação. Ou seja, antes eu estava escravo do pecado, mas agora eu entreguei a minha vida a serviço de Deus. Ou seja, eu estou servindo ao propósito do Senhor para a minha vida, né? Então, quando nós éramos pecador, vivíamos longe em relação à justiça, ou seja, longe do nosso Criador. E os frutos que colhemos, né, são frutos ruins que nos envergonhávamos. Mas quando nós entregamos a nossa vida a ser servo do nosso Senhor Jesus, nós vivemos e desfrutamos dessa nova vida, dessa dádiva do Senhor, de viver a vontade de Deus. Agora nós estamos libertos do pecado e opostos a servir a Deus, né? Temos nossos frutos para a santificação e, como desfecho, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos uma nova oportunidade, uma nova vida. Agora nós temos uma vida que, com o seu desfecho será a vida eterna em Cristo Jesus. Viveremos eternamente com Cristo, né? Ou seja, o diabo já não terá mais poder sobre a minha vida. Quem governará a minha vida, quem tem o cuidado de reger a minha história é o Senhor Jesus, porque entreguei Ele a minha vida e, como consequência disso, viverei servo do reino do Senhor, a servir a sua obra e a viver de acordo com a sua vontade. Amém? Hoje a nossa escola de crescimento era para falar sobre o capítulo 6 de Romanos. Espero que você possa ter obtido, né, muito conhecimento da parte do Senhor Jesus. Como a gente já tem dito, né, aqui o tempo é muito pouco, mas você que deseja saber mais, busque ler o capítulo inteiro de Romanos, né, junto com esse estudo, para você obter mais conhecimento da parte do Senhor e você conseguir buscar, né, a sabedoria que vem do alto para você cada dia crescer no conhecimento que vem do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.